Pois bem, vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir o livro sagrado. O estudo da palavra é um momento sagrado. O estudo da palavra é um momento sacrossanto. É um momento de temor, de tremor, de reverência, de estarmos submetidos à palavra e à vontade do Senhor. Nenhuma das ovelhas, ao ir à igreja, vai em busca de opiniões de homens. Assim, nenhum dos senhores ou das senhoras ou dos nossos internautas estão conectados conosco agora para ouvir a opinião do Anderson. Ninguém se interessa pela opinião de homens, é verdade? Opinião por opinião, cada um tem a sua. Mas nós estamos aqui para saber o que o texto bíblico está dizendo. E para isso Deus levanta autoridades espirituais, mestres, pastores, bispos, para que possam se dedicar, debruçar sobre a palavra de Deus e assim extrair com uma exegese o que o texto ensina e assim poder, com a autoridade de Deus, pastorear a igreja. Por isso Paulo, quando escreveu a igreja de Colossenses, ele disse: eu louvo a Deus por vossas vidas, porque receberam a palavra pregada por nós como palavra de Deus e não de homens. O temor daquela igreja era tão grande que eu acho que se Paulo espirrasse, eles iam escrever atim no caderno, porque eles sabiam que era a palavra de Deus. Amém? Então a responsabilidade pastoral é muito grande. Estar aqui no altar com a prerrogativa, essa é a palavra, prerrogativa, está falando em nome de Deus, nossa, é algo muito sério, amém? Então vamos ouvir esta voz, a palavra, no livro de Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 6, o tema desta manhã: santo de casa não faz milagre, mas só para os incrédulos. Vamos fazer a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, Shabat, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem aqui entre nós suas irmãs? E diz que escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. O ensino nunca saiu do ministério de Jesus. Sempre uma marca presente: Jesus ensina. Jesus é mestre. Ele é o rabi. Aleluia. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos orar. Santo Deus e Pai, quem habita ou quem habitou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Estar diante do altar da graça de Deus, estar diante do trono de misericórdia e biblicamente se aproximar deste trono com confiança. Deus, é o maior presente que o Senhor nos pode dar. É a tão grande salvação, Senhor, estar na presença de Deus. Embora muitos
no presente século, como era na época em que andaste nessa terra, não o reconheçam, não o vejam, não lhe o percebam e não lhe o recebam. Mas, Senhor amado, que nós, como igreja de Jesus, e cada um como pregador da palavra, possamos disseminar a verdade da tua palavra, para que a fé seja despertada, ainda que aos poucos, como foi em Nazaré. Fala-nos, Senhor, ensina-nos a tua vontade, pois queremos cumprir a obra missionária, em nome de Jesus. Emblematicamente, através desse ministério, a igreja Missão. Em nome de Jesus oramos, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Amada igreja de Jesus, povo santo, povo amado, família espiritual, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nos milagres de cura operados por Jesus, não apenas o corpo físico era tocado, não apenas uma lepra saía, uma cegueira acabava, um coxo saltava. O que Jesus fazia era muito mais profundo. Muitas das vezes os olhos humanos não viam. A passagem que nos mostra o contrário, uma passagem que estudamos daqueles homens que Jesus estava pregando dentro de uma casa, não havia como se aproximar de Jesus, e eles subiram no telhado da casa, abriram um buraco e desceram aquele doente na frente de Jesus. A palavra diz que Jesus, vendo-lhes a fé, disse: estão perdoados os teus pecados. Ou seja, precisamos garimpar no terreno, através da pregação da palavra, para acharmos pepitas da fé, para que achemos brilhantes da fé. Certamente ela é mais apurada do que o ouro, ainda que refinado pelo fogo. A fé é algo precioso que nós precisamos cavar e cavar para estarmos no exercício contínuo da fé, para que assim compreendamos que a obra de Jesus não é algo superficial. Então Jesus curava corpos, mas também ocorriam transformações interiores, aspectos da vida que eram tocadas por Jesus, que ninguém mais conseguia enxergar, ninguém mais conseguia compreender. E Jesus falava tanto para sábios, doutos, chefes da lei, como Nicodemos, como falava para as mulheres, quebrando a barreira da barreira do gênero, que não podia se aproximar, e também étnico, porque aquela mulher era samaritana. E Jesus quebrava barreiras, quebrava limitações e anunciava o poder da palavra. E também aos pequeninos, aos indoutos, os discípulos que foram chamados pescadores, homens naturais, normais, comuns, que Jesus foi capaz de transformá-los em ferramentas poderosas do Evangelho. Depois você pode fazer leituras sobre essa questão da personalidade com Augusto Cury. Augusto Cury, ele trata com profundidade a questão da personalidade, como Jesus usava e transformava. Então a compaixão de Jesus pelos enfermos leva-o a desconsiderar as leis rituais do tradicionalismo judaico dos fariseus, as leis de pureza. Eles tinham muitos rituais de purificação, para comer, para entrar em casa, para sair, para deitar, para lavar, tudo tinha um ritual. Jesus, ele desconsidera isso tudo para levar verdadeira cura e pureza àqueles que sofriam. Ou seja, a obra de Jesus não era meramente religiosa, vazia,
mas ele ia adentro os corações e purificava a alma de uma pessoa, amado. E Jesus continua no século 21 purificando almas e lavando mentes e corações. Jesus continua transformando vidas. Ele continua tirando pessoas do cativeiro, da mentira, do pecado, da depressão, da inferioridade, dos complexos da vida, das marginalizações da vida, de coisas que estão lá ocultas, às vezes da tenridade, programações neurolinguísticas que ninguém vê, mas está lá doendo o coração, e a cura que Jesus promove vai ao fundo desta alma, e ele diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só Jesus pode operar isso, amado. Então ele inverteu regras do prestígio social. Ele apresentou, por exemplo, uma mulher que era anônima e considerada impura pela dura religião da época e apresentou-a como um modelo de fé. Sim, um modelo de fé. Aquela mulher do fluxo de sangue, considerada impura, talvez como uma leprosa, quando ela viu aquela multidão entre ela e Jesus, ela não pensou duas vezes. Ela disse: se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. Mas alguém vai me julgar, e se eu passar no meio da multidão, alguém vai me jogar de canto, e não vão permitir, e eu vou ser mal compreendida, e ninguém conhece meu sofrimento. Ela não pensou duas vezes, ela foi e ela tocou em Jesus. Então, diante desse poder e autoridade que só temos em Jesus, só se encontra em Jesus, a fé nos permite participar espiritualmente do processo de cura. Amado, todas as vezes que você dobra o teu joelho para orar, você está participando do processo de cura na sua vida, amado. Coisas sobrenaturais ocorrem até na tua mente que nós não imaginamos. Agora, recentemente saíram pesquisas, resultados de pesquisas científicas, de trabalhos científicos, que mostram como a oração e a leitura bíblica interferem diretamente no cérebro, reduzindo o percentual de solidão, reduzindo o percentual de depressão, reduzindo dependência da pornografia, do álcool, do errado, do ilícito. Você sabe aquela frase equivocada que o errado é mais gostoso, o errado é bom, é melhor? Para o cristão o errado não é melhor, o errado é errado, o bom é estar na vontade de Deus. É o processo de cura, é o que a obra de Jesus nos permite participar pela fé. Então Jesus, pelo seu poder e autoridade, priorizou a compaixão acima do tradicionalismo religioso. Quando ele via um coração de fé: mas é sábado, não importa, vamos curar. Mas está lá dentro da casa, tem pão somente religiosamente, em alguns momentos, não importa, Davi entrou e Davi comeu o pão. Sabe, amado, Jesus trouxe uma nova visão e ele disse: o sábado foi feito para mim, não eu para o sábado. Nós somos senhores do sábado. Amado, eu declaro que em qualquer dia da tua vida você poderá ver a glória de Deus acontecer. O princípio sabático permanece, que é o princípio de você separar um dia, separar um momento para você dedicá-lo a Deus, até mesmo do trabalho, para você dizer: mesmo que eu dedique esse dia sem trabalhar, eu confio que Deus vai me suprir a necessidade por não estar trabalhando aqui. E quando a pessoa acha: não, eu tenho que fazer sempre tudo, eu tenho que estar fazer, não posso parar, porque se eu parar a vida não anda. Olha o princípio sabático que está faltando. Confia mais em Deus, Deus vai te dar a provisão, amado. Por isso nós não negociamos, estamos na casa do Pai. Então Jesus dá vitória inclusive sobre a morte e dá fundamentos à esperança. Amado, nós temos esperança que Cristo vive, porque Cristo vive, nós viveremos com Ele para todo sempre. Então esse foi o pano de fundo do texto que nós lemos. E desta forma, nós vemos que um homem publicamente se prostrou diante de Jesus.
Amado, quando nós entendemos a obra de Jesus, quando nós entendemos o poder de Cristo, quando nós entendemos diante de qual poder nós estamos falando e tratando, qual é a postura que Deus quer de nós, amado? Que nós nos prostremos diante do Senhor. Você prostra, mas o homem público era o homem poderoso, era o chefe da sinagoga, era o homem que administrava a sinagoga, era um homem de autoridade, era um homem reconhecido publicamente. Mas ele disse: não há autoridade sem que Deus esteja acima dela. Eu vou me curvar perante Jesus. Nós vimos que a mulher excluída da sociedade, discriminada, enfrentou a multidão para tocar. E em ambos os casos, aprendemos que a fé é a confiança em meio à desesperança. Você crê nesta verdade? Então diga comigo: a fé é a confiança em meio à desesperança. A palavra diz que Abraão creu e esperou contra a esperança. Não havia mais esperança para Abraão. Como é que um homem com 100 anos de idade, a esposa 90 anos de idade, vai ter filho? Como é que vai acontecer? O amado no auge dos 50 anos de idade, como é que isso vai acontecer, presbítero? Aos olhos dos homens, impossível. Mas aos olhos de Deus, tudo é possível. E Deus cumpre sempre aquilo que fala. Amado, se você está diante de momentos de desesperança, se você está diante de momento que já não há mais para onde correr, eu quero dizer publicamente esta manhã para a igreja de Jesus: a fé é a confiança em meio à desesperança. Se você crê em Deus, hoje um milagre pode acontecer na tua vida, amado. E você note uma coisa importante, amado, porque Deus provou a Abraão exatamente onde era a promessa. Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Mas como é que eu vou ser pai de muitas nações se eu tenho 100 anos, minha esposa tem 90 e eu não tenho filho? Por um acaso você vai me dar esse cumprimento pela concubina? Por acaso vai me dar o cumprimento disso pelo meu servo egípcio? Como é que o Senhor vai cumprir essa promessa? E Abraão, na sua inquirição, no seu questionamento, amado, eu vou lhe dizer uma coisa: a fé é a confiança em meio à desesperança. Se você apresenta diante de Deus e compreendeu quem é Deus, Deus pode e Deus fará. Então, porque você está honrando o nome dele. Então em Marcos 5,35, a palavra diz assim, até o 42, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda as incomodas o mestre? Isso é crítico demais. Às vezes a pessoa está lá no pior momento da vida, por isso que trabalho do presbítero que vai fazer hoje uma visita, por isso o trabalho de capelania é muito difícil, precisa de ter pessoas certas para fazer. Você vai fazer o trabalho de capelania, vai lá visitar a pessoa que está com câncer. Olha, titio morreu de câncer do mesmo jeito que você. Pronto, acabou de matar a pessoa. Aí a pessoa está lá com um problema no rim, está lá sofrendo. Olha, eu conheço uma pessoa que penou, sofreu, morreu sofrendo por causa dessa doença. Você está pronto, enterra de uma vez. Agora, se você vai com o espírito de fé, amado, você viu que a pessoa está estado lastimável, só misericórdia de Deus, você tem que orar pela graça de Deus, misericórdia de Deus, levar confiança para aquela vida, levar esperança. Então diz que o cara estava lá e chegou alguém e disse: por que você está incomodando o mestre? Volta lá, filho, 35, estou ainda no 35. Por que você está incomodando o mestre? Tua filha já morreu, já não tem mais chance para a tua vida. Para, desiste, abre mão. Você nunca vai ser ninguém na vida. Você não vai conseguir abrir esse negócio. Você não vai conseguir comprar a tua casa própria. Você não está vendo que tem guerra na Rússia. Você não está vendo que a China quer meter a mão no Brasil.
Você não está vendo que tem um monte de gente aí que não sabe o que faz na vida? Você não está vendo o caos que está no mundo? Amado, o meu Deus tem o seu caminho no meio da tormenta e da tempestade, amado. E Ele diz ao vento, pare, Ele diz à chuva, acalma, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Então nós é que precisamos ter experiências com esse Deus. Nós é que precisamos desenvolver a fé para aprender. Então aí ele diz no versículo 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Guarda esse versículo, ele vai ser importante depois. Porque Jesus está dizendo, não temas, filho, creia somente. É um alerta, é uma exortação. Eu recebo esta exortação para a minha vida, amado. Eu recebo. Quando Jesus diz não temas, eu recebo na minha vida, eu tomo posse. Às vezes tudo diz que não, o mundo diz que não, os problemas dizem que não, você mesmo se acha incapaz, é muita areia para o meu caminhão, você acha que é incapaz. Amado, se você crê, Deus pode fazer infinitamente mais na sua vida, amado. Esse é o Deus da Bíblia. E nós vamos entender isso dentro dessa mensagem de Marcos 5, porque ele diz, contudo, olha lá, olha as estratégias de Jesus, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Por quê, amado? Porque já tinha lá um grupo, naquela ocasião, havia os pranteadores profissionais. Pranteadores profissionais. O pessoal contratava pranteador. Ah, não tem ninguém no enterro, não tem nem 4 amigos para carregar o caixão. Naquele tempo não tinha problema. Contratava lá o povo, ia lá os pranteadores, e o pessoal chorava que nem a Rede Globo tem gente que sabe imitar tão bem. E os pranteadores já tinham tomado conta da situação, amado. Os incrédulos já tinham tomado conta da situação. Jesus falou, eu vou deixar essa gente entrar comigo na casa? Para quê? Para atrapalhar? Só entra comigo vocês, discípulos, vocês que têm fé. Amado, quem não está no mesmo espírito da fé, vai atrapalhar, vai botar barreira, vai dizer que não vai conseguir, vai dizer que houve uma despiora no país. Não foi o Brasil que melhorou, foi o mundo que piorou. Não é o Brasil que está indo bem, é o mundo que teve uma despiora. Vai contar a história para boi dormir. Ou seja, amados, Jesus estava lá dando-nos um exemplo de fé, e aí ele disse, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, olha lá, por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta. Jesus é tremendo, ela está só dormindo. E aí o povo incrédulo, os pranteadores profissionais, e riam-se dele, Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, olha lá em aramaico, amado, na língua original de Jesus, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E diz que imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Ela tinha 12 anos e ficaram todos sobremaneira admirados. Amado, que a voz de Jesus no meio da igreja da fé, no meio da comunidade da fé, e vocês que estão em casa pela internet, reunidos pela fé, que a voz da palavra pregada possa vir como a voz de Cristo Jesus dizendo, Talita cumi. Estas áreas da vida que estão mortas, estas áreas da vida que estão inacabadas, estas áreas da vida que Satanás fez uma ciranda, uma lambança, dançou e sapateou em cima, as áreas da vida que foram destruídas por vícios, por mentiras, por engano, por teres trilhado o caminho da incredulidade outrora, e hoje comes os frutos da incredulidade. Amado, perante Jesus Cristo há esperança. Jesus Cristo é o fundamento da nossa esperança. E se perante Jesus Cristo, reunidos a comunidade da fé, junto com irmãos da fé, você também crê,
eu vou lhe dizer, amado, não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Glória a Deus. Então, amado, ouça isto. Esse foi o Sitzenleben, o pano de fundo. Agora, a missão do reino está sendo implantada por Jesus e pelos 12. Jesus está implantando o reino. Jesus está, além de curar enfermos do corpo, Jesus está transformando almas e corações. Você acha que Satanás está felizinho com isso? Você acha que Satanás está alegrinho com isso? Não. Então, a missão do reino está sendo implantada por Jesus e os 12. É terrivelmente resistida. É terrivelmente resistida. Satanás usa de todas as suas artimanhas e estratégias para resistir à obra, para resistir à missão, para resistir à evangelização, para resistir à obra de cura e salvação de pessoas. E nós vemos isso aqui em pelo menos 2 relatos, na questão em 2 rejeições. Hoje vamos ver uma, próximo culto a outra. A oposição na cidade de Jesus. Houve uma terrível oposição. E depois foi a prisão e a morte de João Batista, decapitado por um capricho de uma mulher que disse: olha, eu quero que aquele profeta tenha o corpo por um lado e a cabeça para o outro. Pronto, final. Ou seja, foi a terrível oposição. Hoje veremos na cidade de Jesus. Então, note algo comigo, ovelhinha amada, que exatamente depois dos triunfos, depois de uma série de milagres, depois que foi causada pela obra de Jesus e dos 12, uma grande admiração no coração das multidões, depois dos triunfos e das vitórias, forças opostas resistiram à operação das verdades do reino. Por isso os momentos de vitória são delicados, de todos os lados, porque normalmente quando vem vitórias, as pessoas baixam a guarda. Quando estamos debaixo de sofrimento, nós ficamos em oração, nós ficamos alerta, nós vigiamos, nós oramos, nós estamos sempre na casa do Senhor. Mas quando vem uma grande vitória, aí a pessoa ora, vem o milagre, aí vem o milagre, ao invés de estar na igreja, dizia o nosso antigo pregador, aí o que ela faz? Agora ela compra um bugre e vai para a beira da praia, ao invés de estar na igreja, honrando ao Senhor. Porque o momento de vitória, ele é delicado. E aqui forças opostas resistiram ao ministério de Jesus. Então convém-nos observar um contraste. Primeiro, a fé que aquela mulher teve no capítulo 5, que nós vimos sexta-feira. A fé que o próprio Jairo teve, um homem público, um homem de autoridade. Mas ele sabia que aquela autoridade humana, aquela autoridade que tinha, não era tudo. Na verdade, não era nada diante da drama que ele estava vivendo. Aquele que tinha verdadeira autoridade era Jesus. Diga glória a Deus por isso. E diz que ele se prostrou. Diz que aquela mulher enfrentou uma multidão. Então colocamos isso em contraste à absoluta falta de fé dos habitantes de Nazaré, onde Jesus foi criado. Olha, não é esse daí o filho do carpinteiro? Não é esse aqui, Judas, irmão de Tiago? As irmãs e irmãos dele não estão aqui? Ele não cresceu aqui com a gente trabalhando em pedra e madeira? Não é que agora ele está lá? Quem é esse? Amado, quem diria que esse que veio de Nazaré, que diziam os sacerdotes e profetas, mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? De Nazaré acontece alguma coisa boa? Havia todo um preconceito contra a cultura do norte de Israel, desde o tempo de Esdras, porque o povo de Esdras, o reino do norte foi destruído, e quando o reino do norte foi destruído, desceu todo mundo para o reino de Judá, e todos passaram a habitar em Judá, por isso são conhecidos como judeus, da tribo de Judá. E houve ali uma
sabe, não, pera aí, vamos puxar a sardinha para o nosso lado, tudo bem, é povo, mas vieram do norte, vamos exaltar a cultura do sul. E aí eles diziam, lá do norte pode vir alguma coisa boa? Será que lá de Auma, Pilares, Engenho da Rainha, Bispa Deise, pode vir alguma coisa boa? Pode vir um ministério para levar Jesus para as nações, eu creio nisso, amado. Eu creio nisso. Quem diria que Abraão seria pai de muitas nações? Quem diria? Quem diria? Deus disse, amado. Quem diria que tua casa, teus filhos, teus negócios, tua saúde poderiam ver a glória de Deus nesse mundo? Quem diria? Diga aí, amado, é Jesus, é Ele. Amado, Deus está no controle da tua vida, amado. Ele pode abrir a porta, Ele pode fazer um milagre, creia de todo o teu coração, porque esse contraste precisa de ser feito. Agora, note que eu falei agora há pouco, a exortação de Jesus no capítulo 5, versículo 36, que ele disse, não temas, crê somente, aqui em Nazaré foi respondida com um sonoro não. A exortação de Jesus, creia, não temas. Aquele povo estava dizendo não para Jesus, não. Então eu digo, como pastor, e extraindo a vontade do texto com a exegese, que nós devemos esperar sempre séria oposição no trabalho missionário, sempre. Os próprios discípulos, ao participar da obra de Jesus, levaram o evangelho aos perdidos, mas pelos perdidos foram perseguidos, ferrenhamente. Então sempre haverá oposição. Satanás sempre vai usar estratégias para se opor e resistir. Então, na missão de evangelização, é preciso a igreja saber que o trabalho missionário em um mundo perdido resultará, não em poucas vezes, em resistência e hostilidade. Resistência e hostilidade. Eu lembro uma vez que nós fomos fazer um casamento, nesse caso foi a bispa, foi fazer um casamento no Clube Hebraica, em Laranjeiras. Quem lá convidou a fazer foi a sua antiga chefe. E nós estávamos lá dentro do Clube Hebraica com os recadinhos da igreja, munidos, cheio de munição para evangelizar. E a gente foi entregar o recado para uma senhora que estava lá, quando ela pegou e falou, isso aqui é Jesus? É de Jesus? Sim, sim, é a palavra de Deus. Não, eu não preciso do teu Jesus, não. O meu Jesus é o meu dinheiro. Meses depois, ao que soube, ela estava morta. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Coitada dela. Porque nós não sabemos para onde foi essa alma. Se no último dia ela se converteu ou não. Não diz a palavra, louco és tu, hoje mesmo te pedirão a tua alma, o que terás para dar? Mas é a resistência. Estávamos lá, depois quando ela soube que era bispa, que ia fazer o casamento, pastora, que era amiga da chefe, uma das sócias chefe, pastor, sim, aí com aquele sorriso amarelo, sim, não tem problema não, fica tranquilo, a gente vai falar nada com a tua amiga missionária, tem como é que fala, a chefe lá que tem da empresa, acionista, não vamos falar nada com a acionista não, fica tranquila, mas está registrado lá no banco de dados do céu, é com ele que você tem que se preocupar e se redimir, não é verdade? Então, sim, foi um casamento muito pomposo, tinha lá uma artista da Rede Globo, tinha um embaixador da Argentina, só gente da bala agulha. Mas eu vou lhe dizer, amado, que no meio da bala agulha, se não tiver Jesus, não tem nada, não sobra nada, amado, é só podridão e morte. Mas quando você tem Jesus, você tem vida e vida em abundância, amado, para a glória do Senhor. Então a oposição existe. Em Marcos 6, 1-3, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensiná-los na sinagoga. Foi aquela passagem de Isaías que ele abriu e disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. E muitos ouvindo se maravilharam, dizendo, de onde vem
estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Não era uma admiração como a das multidões, uma admiração de admirar e brilhar. Aqui era de rejeição. Estavam admirados, atônitos e rejeitavam. Então o trabalho missionário não é fácil, amados. Jesus disse que se o Senhor é maltratado, seus servos também serão maltratados. Não espere como cristão, como pregador da palavra, ser tratado na seda, ser tratado no amor. Não espere isso, amado. Devemos esperar isso apenas dos nossos irmãos em Cristo Jesus, que nós nos amamos, devemos sempre preferir-nos em honra. Mas no campo missionário, no campo de evangelização, amado, é pedrada, é perseguição, é problema. Então, um dos motivos para a rejeição pelo mundo é declarado explicitamente nos evangelhos. Por quê? Porque a presença da luz de Deus ilumina a maldade dos que são do mundo, revela os pecados. E é isso que os leva a rejeitar tanto a luz quanto os seus portadores de luz. Veja o que diz a palavra no livro de João, capítulo 3, versículo 19, até o 21. João 3, 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem o que, igreja? Arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aleluia, amado. Olha, eu declaro que a luz de Deus brilhe tanto na tua vida, amado, mas tanto na tua vida, que o mundo, quando olhar para você, ficará envergonhado. O mundo, quando olhar para você, vai dizer: gente, aquelas obras são diferentes, aquelas obras vêm de Deus, aquelas obras são santas, em nome de Jesus, amado. Você sabe quando você chega num ambiente e a pessoa fala assim: agora para, não fala palavrão não, chegou, ele é crente, ele é pastor, ele é da igreja. Amado, que a tua simples presença não precisa nem de palavras, mas a glória de Deus chegue junto com a tua vida, amado, em nome de Jesus. Aleluia. Então, na missão de evangelização, segundo ponto, que as pessoas mais próximas do servo de Deus, muitas das vezes, são as últimas a reconhecer os dons e o chamado de Deus na vida desta pessoa. Veja o versículo 4 a 6. Por quê? Por que o bispo precisa pregar isso? Porque nós precisamos estar preparados para a obra missionária. Amado, eu vou lhe dizer, nós não estamos brincando de tico-tico no fubá. Nós estamos entrando no terreno do inimigo, amado. Nós estamos fazendo como Jesus o fez. Jesus fez isso antes de nós. Ele entrou no oikos, ele entrou no mundo, ele entrou na casa do valente, e tendo entrado na casa do valente, ele amarrou o valente, ele expulsou demônios, ele curou enfermos. Nós estamos entrando na casa do valente, sabendo que aquele que é mais valente está sobre a nossa vida. Ele vai à nossa frente, ele desbarata exércitos, ele é o Adonai Tsevaot, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Kadosh Tzedeknu, ele é o Santo e Justo, ele é o Abba Pai, ele é o Paizinho querido, ele está no centro da missão. Aleluia. Então, olha lá, versículos 6, 4 a 6, porque muitas das vezes, para gente amiga, gente próxima, gente era meu melhor amigo, era minha melhor amiga, gente, minha mãe, meu filho, minha esposa estão contra mim. Gente, eu contei para vocês esse mês passado, o cara era muçulmano, se converteu, a mulher botou vidro moído na comida do cara, porque se converteu a Jesus. Olha a oposição. Marcos 6, versículo 4, diz assim a palavra: Jesus, porém, lhes disse:
Não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E diz que, olha lá, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Você veja que exatamente no lugar onde Jesus cresceu, o que era de se esperar? Olha, Jesus cresceu, nós conhecemos Jesus, Ele é um homem íntegro, Ele é um homem reto, Ele é um homem direito, Ele é o trabalhador, quiçá realmente seja Ele isso aí, olha lá o que está acontecendo. Mas não, o povo vai para o lado contrário. Então Jesus não foi aceito na sua própria cidade, Ele foi mal compreendido por membros da sua própria família. Você se lembra quando a família de Jesus fez o caminho inverso? Jesus foi para Nazaré para pregar. A família de Jesus saiu de Nazaré para buscar Jesus e dizer: ele está louquinho, minha gente. Vamos botar ele numa camisa de força, vamos levá-lo para casa, ele está fora de si. É o original grego. E aí o povo fala dizer assim: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Esse lá fora registrado é exatamente propositalmente para mostrar que eles estão fora da visão, estão lá fora. E Jesus falou: quem é minha mãe, meu irmão, meus irmãos, senão aquele que faz a vontade do Pai? Jesus não está ali de modo algum desconsiderando a família. Jesus não está ali de forma alguma jogando por terra os valores da família. A Bíblia toda prega a família é uma bênção, diga glória a Deus por isso. Mas Jesus falou: se você não abrir mão do pai, da mãe, do filho, de quem for, por mim, você não é digno de mim. Ou seja, se o filho, o pai, a mãe, o irmão, os entes mais próximos disser para você: ou fica com Jesus, ou fica comigo, e você fica com a pessoa e abandona Jesus, você não é digno de Jesus. Jesus está em primeiro lugar das nossas vidas. Ah, mas hoje vai ter uma festa, um churrasquinho, não dá para ir para a igreja. Ah, mas amanhã vai jogar o Vasco e o Flamengo, não vou para a igreja. Ah, não, mas hoje eu tenho que comer aquele, como é que é aquele frito de comida japonesa? Hot Philadelphia. Agora eu tenho que comer um Hot Philadelphia frito, não posso abrir mão no meu Hot Philadelphia. Amado, Jesus está como prioridade da tua vida, diga amém por isso, amado. Sim ou não? Pergunta para o teu irmão: sim ou não? Está ou não está, amado? Sim, claro. Então, amada igreja, na sua própria cidade Jesus não foi compreendido. Eu vou lhes dizer que da mesma forma a mensagem de Cristo ainda hoje encontra resistência na nossa sociedade. Total resistência. Hoje há uma cultura de cancelamento ao cristianismo. O senhor Google nunca esquece de homenagear todas as datas, todas. A data lá da etnia, não sei o que, da Conchinchina, depois do vento da curva, virou lá embaixo, pega um barco e anda mais 1.000 quilômetros. O Google faz uma homenagem para eles. Aí nós vivemos a Páscoa, a festa, uma das principais festas da maior religião do mundo, e eles não fizeram uma referência no Google. Não fizeram uma. É coincidência demais para o meu gosto. Natal, não fizeram uma referência. É muita coincidência. Há uma cultura de cancelamento. Você sabe quem ensinou a pedir bênção a papai e mamãe? Cultura judaica. Você sabe quem ensinou casamento monogâmico? Cultura judaica. Você sabe de onde veio Jesus? Dos judeus. Você sabe quem era Jesus? Um rabino. Você sabe sobre que valores são fundados todo o Ocidente? Valores judaicos cristãos. Mas hoje a nossa sociedade resiste com unhas e dentes. Você fala em família, o povo urge os dentes. Você fala em propriedade privada, o povo urge os dentes. Gente, o povo aí fora está tão louco que agora tem um tal de pronomes neutros, porque todos vocês, eles esqueceram de estudar o português, porque quando falamos todos no português, já está inserido o gênero neutro.
Você está falando para eles, para elas. Você está falando para alienígena, para ET, está falando para o ET de Varginha, para o ciclone, está falando para quem for. Você está falando todos estão inseridos, todos. Mas é uma cultura de cancelamento. E aqui Jesus mostra que milagres exteriores não são suficientes para entender o que Deus está falando. Ah, Deus, se o Senhor fizer um milagre e me der um sinal, aí eu vou me curvar à tua vontade. Aí eu vou dizer amém, sim, Senhor. E se ele te abrir o mar vermelho? Não, se ele me abrir, não precisa nem abrir o mar vermelho. Basta ele abrir a piscina da minha casa que eu já estou dando glória. Não, bispo Manuel, eu tenho menos exigência. Não precisa abrir a piscina. Basta ele abrir a sopa cremogema na minha frente. Já viu o filme Todo Poderoso? Ele está lá, ele abre a sopa na frente dele. E quando Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel, e logo depois eles estavam com saudade do Egito. E quando Deus fechou a boca dos leões, tirou o poder do fogo e enviou codornizes, e logo depois o povo estava lá murmurando contra Moisés e contra os profetas. Então, amados, milagres externos não são suficientes para dar entendimento do que Deus está falando. Ao contrário, se uma pessoa participa de um milagre e permanece na incredulidade, o juízo sobre ela só aumenta. Eu creio de todo o meu coração que o fato de Jesus não ter operado mais milagres ali, além da questão da incredulidade, foi um ato de misericórdia. Porque se Jesus operasse muitos milagres ali, e aquele povo continuasse na incredulidade, o juízo dele seria maior. Seria maior. Então Marcos destaca o furor, a maldade covarde da oposição dos que se encontram ao redor dos mensageiros de Deus. É uma oposição maldosa, covarde muitas vezes. Nós vemos isso na história da igreja. Quantos de nós decapitados, lançados aos leões, às fogueiras? Os primeiros 3 séculos diziam assim: esse povo crente é antropófago. Por quê? Porque eles comem pessoas vivas. Da onde saiu essa história? Porque Jesus disse: quem come da minha carne terá a vida eterna. Mas Jesus estava falando que era o pão, não era comer carne aqui, carne de ser humano, era comer o pão. Mas eles interpretaram errado para colocar a culpa nos crentes. Então, Marcos 3 é a oposição maligna às missões. E amado, não te espante se você enfrentar isso. Às vezes no local de trabalho ou em qualquer lugar. Marcos 3, versículo 1 a 6. Olha lá um exemplo. Diz assim: de novo entrou Jesus na sinagoga. Estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando, olha lá, estavam observando Jesus para ver se o curaria em dia de sábado. Você vê, Jesus entrou. Opa, Jesus chegou. Fica de olho, fica de olho, fica de olho. Vamos ver se ele vai curar, vamos ver. Olha a maldade, olha a questão maldosa da religião vazia. E dizia: Jesus, se ele curaria no dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então ele perguntou: é lícito nos sábados? Olha o que Jesus era tremendo. Jesus adorava uma santa controvérsia. Então ele diz assim, lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram como? Amado, a religião vazia, maldosa, sempre fica em silêncio. Olha, sabe por quê que você não foi curado? Porque você não tem fé. Então a pessoa foi lá, deu a casa, deu o carro, tirou a caderneta de poupança, como é que é o nome? Bamerindos, deu bamerindos, aí depois está vivendo um problema na vida, o que é natural. Porque você não tem fé. Mas na hora que deu a poupança bamerindos tinha fé. Agora está com problema, não tem fé. É a religião. Aí diz: olhando-os ao redor, olha isso, indignado e condoído com o quê? A dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu a mão e ela foi restaurada.
retirando-se os fariseus. Agora, amado, quando a pessoa era curada, o que se esperava? O que se esperava? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. O homem estava lá com a mão ressequida, agora está curado. Ao contrário disso, versículo 6: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Isso já virou a laranjada inteira, minha bispa. Isso aí é a laranjada inteira. Estavam conspirando para tirarem a vida. Olha a oposição ao reino, a oposição para a missionária. Aí no versículo 20 e 21, então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o aplaudir. Parabéns, Jesus, você está fazendo bem. Parabéns, Jesus, você está fazendo a obra. É isso que diz? Saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si. Vamos interditar o coroa, vamos interditar o barbudo. Está fora de si. O termo original grego é esse. Eles achavam que Jesus estava louco de fato. Achava que estava louco. Talvez a mãe, dizem os teólogos, e eu concordo, que Maria não pensava assim, porque é muito incongruente. O anjo apareceu para ela e falou, Maria, o negócio é o seguinte, vai aparecer aí um ente querido, é obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo envolve, ela parece grávida, ela sabe que é obra do Espírito de Deus, agora acha que Jesus está louco, é muito incongruente. Então aqui você está tratando dos irmãos de Jesus, você está tratando dos irmãos, está tratando dos parentes gerais, incluindo os irmãos. A mãe de Jesus provavelmente estava preocupada com o quê? Ela estava presente, porque Jesus não tinha tempo para quê? Para comer. A obra missionária era tão grande que ele não tinha tempo para comer, então talvez essa fosse a preocupação dela. Então, amados, isso tudo mostrando as oposições que Jesus enfrentou, inclusive na sua cidade de Nazaré. Então eu concluo com duas aplicações, porque na missão da evangelização, capítulo 6, versículo 2 e 3, olha o que sucede. Chegando o sábado, passou a ensinar-os na sinagoga, e muitos ouviram e se maravilharam, dizendo, de onde vêm estas coisas, que sabedoria é essa que foi dada? E como ele faz essas maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Amados, os conterrâneos de Jesus não tinham como negar a sabedoria dele. E essa expressão, sabedoria que lhe foi dada, essa sabedoria que lhe foi dada, de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? No versículo 2. Essa expressão indica textualmente que a fonte da sabedoria é Deus. Ou seja, eles sabiam que a fonte da sabedoria era Deus, mas eles não conseguiam aceitar esse fato. Tudo bem, eu estou vendo, é sabedoria de Deus, mas eu não aceito. Como é possível toda essa sabedoria, essas obras poderosas serem realizadas por um homem inculto, um oriundo de uma área retrógrada, de Nazaré? Não pode vir coisa boa. Então Paulo, vamos responder isso com Paulo, em 1 Coríntios 1, 18 a 31, vamos fazer a leitura no telão. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais,
como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Diga glória a Deus. Sabe de onde vinha a sabedoria de Cristo? Era do próprio Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Está falando de Jesus em carne. Jesus se esvaziou da sua força toda poderosa para vestir pele humana. Só que essa pele humana era mais forte do que todos os homens. Aleluia. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Olha lá, amado. Eles estavam dizendo: como é que alguém inculto como ele, de uma cidade retrógrada, pode ser um homem sábio, com poderes assim? Como é que pode isso? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, aleluia, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Diga glória a Deus por isso. Versículo 30 e 31. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Quem é de Cristo, diga amém do seu lugar. O qual se nos tornou, da parte de Deus, olha o que ele se nos torna: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, amados? Para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor Jesus. Vamos dar uma linda salva de palmas, amada igreja. Então nós estamos aqui, amados, como crentes em Jesus, pregando a Cristo Jesus crucificado. Nós não estamos aqui pregando qualquer autoajuda, coaching, ou qualquer heresia, pedrinha do saco de Israel, água do Jordão. Nós estamos pregando a Cristo crucificado. Estamos pregando a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Para quê? Para que aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Esta é a resposta aos inquiridores de Jesus. Como pode ele fazer estas obras? Ele é Cristo, é a sabedoria de Deus. Olha, que esta sabedoria alcance a tua vida nesta manhã. Que esta sabedoria transforme a realidade da tua vida nesta manhã. Que esta sabedoria, que é o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, cause impacto na sociedade através da tua vida. Que as pessoas, ao olharem você, digam: gente, eu não entendo, mas Jesus está na vida dele. Eu não entendo como é possível, mas Deus está na vida dele, para a glória do Senhor. E em Marcos 6, 5 e 6 diz a palavra do Senhor. Marcos 6, 5 e 6. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Ou seja, a passagem aqui está tratando de um juízo divino. Por um lado, misericórdia, porque Jesus não operou muitos milagres para que o juízo não fosse maior. Por outro lado, juízo divino, porque eles rejeitaram Jesus, e também Deus os rejeitou. Deus não operou. Ou seja, os céus retiveram suas chuvas. Amado, quando a sabedoria e o poder de Deus não são reconhecidos, o céu retém a sua chuva. Então Jesus ensinou o mesmo princípio aos discípulos, quando lhes disse ir para a missão. Ele disse: sacudam a poeira dos vossos pés, quando as pessoas se recusarem a atender ao Evangelho. Então, nesse sentido, a incredulidade do povo restringiu o poder miraculoso de Jesus. Você acha que se Jesus quisesse curar, ele não curaria? Você acha que o poder de Jesus se esvaiu, foi embora, ele, não posso mais curar ninguém? Ele era Deus na terra, mano. Ele era Deus andando na terra. Mas a incredulidade deles restringiu o poder miraculoso de Jesus. Mas ainda assim Jesus curou algumas pessoas em Nazaré.
Ou seja, eu quero dizer para os missionários nesta manhã, há sempre esperança em Jesus, amado. Mesmo no meio de uma cidade incrédula, Jesus tem os seus para curar. Jesus tem os seus para libertar. Eu termino com Tito, capítulo 3, versículo 3, que diz a palavra: pois nós, isso eu creio, mas diga glória a Deus por isso. Por que eu creio que Jesus tem sempre um eleito em algum lugar para curar? Porque nós também um dia já estivemos lá. Pois nós outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, em inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Versículo 8, fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, igreja amada, depois de ter recebido a palavra, depois de pegar esta palavra, recebê-la no seu coração, o que é que tu vais fazer com ela? Faça afirmação confiadamente sobre a fidelidade da palavra de Deus. Quando tudo parecer contrário, quando as pessoas parecerem incrédulas, quando o mundo te acusar e te julgar e falar: poxa, mas aquele cara ali é um carpinteiro, ele é um inculto, ele vem de uma cidade que não tem background, ele vem de uma cidade que não tem know-how, ele é pequeno, ele é isso, ele é aquilo. Amado, faça a afirmação da palavra de Deus, porque é a palavra que vai converter corações. E aqueles que têm crido, ou seja, cada novo convertido será fruto da graça de Deus. E nós que já fomos convertidos, alimente a fé que está na tua vida. E em terceiro lugar, seja solícito na prática das boas obras. Se você andar nesse caminho bíblico, eu declaro, amado, que todas as missões poderão ter resistência, mas em Jesus, fé será despertada nos corações. Mas e o santo de casa que não faz milagre, bispo? Não faz milagre só para os incrédulos, mas aquele que crê verá a glória de Deus. Que assim seja, assim diz o Senhor.